Boa noite, pessoal. Me chamo Tamires Barbosa, faço aí a matéria de Lógica de Programação. Sou da turma 1, subturma A. E hoje vou estar aqui para falar um pouquinho sobre o meu projeto e o jogo que eu desenvolvi. Então, anteriormente no IF, eu tinha desenvolvido um projeto junto com outro professor chamado Letramento Digital. E inspirado nele, eu fiz, tipo uma espécie de contador de caracteres, para o usuário conhecer melhor a sua máquina, o seu dispositivo. Então, ele basicamente funciona como um contador de caracteres, mas não é um contador de caracteres. Ele não tem essa função de contar, mas de sim que o usuário ele possa praticar de uma forma mais dinâmica a sua prática com o teclado e assim conhecer melhor as teclas, as funções que elas têm e digitando e aumentando, a sua fluidez com que ela digita. Então, vamos acompanhar aí a programação que eu fiz e eu vou explicar detalhe por detalhe com vocês. Então, primeiramente, eu vou mostrar aí as funções, que eu utilizei, que a primeira é a função setup, a função preload, a function draw. Logo em seguida, a gente vai ter a função draw button, a mouse clicked e a key pressed. Vou explicar um pouquinho aqui sobre cada uma das funções antes de a gente explicar detalhadamente linha por linha. Então, a função setup ela vai estar aí como uma função que vai definir as configurações iniciais do nosso jogo. A gente vai ter a função preload, que é onde a gente vai carregar recursos externos, que não podem ser criados aqui. Então, no nosso caso, a gente está carregando imagens. A gente vai ter a function draw, a função draw, que é onde vai acontecer basicamente todo o nosso jogo. Os elementos visuais, todos os efeitos, elas são criados aqui, então é uma função que é chamada toda hora. A gente também vai ter a função draw button. Essa função eu já vou explicar bem melhor para vocês, porque a gente vai chamar ela lá em cima, e é importante que a gente saiba direitinho como ela funciona. Então, a função da draw button foi uma função que eu criei para que fosse uma maneira mais fácil de criar os botões do nosso teclado. Então, essa função ela vai receber aí 3 argumentos, 3 parâmetros do x e do y, que são as distâncias que ela tem que ficar, e o label, que é o texto que vai aparecer nesse botão. Então, a gente vai ter aí que ela vai receber uma cor de um cinzinha claro. Então, vai ser a cor que o nosso retângulo vai ter, o nosso botão vai ter. E logo em seguida, a gente vai ter o rect, que é para criar o retângulo do botão. E aí, ela vai receber os parâmetros que vão ser dados quando eu chamar a função, que vai ser o x e o y. E logo em seguida, a gente tem o tamanho, que vai ser 40 de largura por 40 de altura, um quadradinho. E esse 10 que está do lado são os 10 pixels para que a gente possa arredondar as bordinhas. Logo em seguida, a gente tem o fio zero, para que o texto que seja exibido, ele seja exibido na cor preta. Então, o text size, ele vai estar aí o tamanho, do nosso texto que vai aparecer, que no caso eu escolhi 20. E o text, a gente vai ter o label, que é o texto que vai ser digitado quando for chamada a função. E ele vai ser, depois disso, o x e o y, ele vai ser somado 20 pixels. Então, o x e o y que eu coloquei junto com a função quando eu chamei, vai ser somado 20 pixels a ele, para que possa estar mais centralizadozinho, mais bonitinho para se ver. Logo em seguida, a gente vai ter a função mouse clicked, que ela é chamada quando ocorre um clique qualquer, do nosso mouse. E aí, logo em seguida, a gente vai ter o key pressed, que ela é chamada, no nosso código, quando uma tecla do teclado ela é pressionada. Então, nesse caso, ela é usada para captar as teclas digitadas e atualizar o texto, que é a variável que a gente criou lá em cima, que eu vou explicar agora a vocês. E ela vai aparecer na tela quando o usuário estiver na tela de digitação, que no caso é a nossa primeira tela aqui, que é iniciar a experiência. E aí a gente vai voltar aqui nela para explicar um pouquinho melhor depois. A função mais importante agora para a gente entender era a draw button, porque a gente vai precisar especificamente dela para explicar a function draw. Então, a gente vai ter aqui 2 variáveis, a variável tela e a variável meu texto. A variável tela, ela tá aí para que a gente possa mudar a nossa tela, para a gente reconhecer qual tela a gente tá. Logo aqui no começo, a gente reconhece que a gente tá na tela 0, Então, a gente já coloca ela como 0 para que a gente possa ir trocando e ela possa ir mudando.
Logo em seguida, a gente vai ter a variável meu texto, que é para captar as variáveis o texto, né, que nos é passado pelo usuário. Então, ele vai captar essa entrada do usuário e vai armazenar para a gente, para que possa ser exibido quando estiver na tela 1, num retângulozinho que tem. Logo em seguida, a gente vai ter a função setup, que vai criar um fundo, né, pra gente com um tamanho de 600 por 450 pixels. Então, 600 pixels de largura e 450 pixels de altura. Logo em seguida, a gente vai ter a function preload, né, como eu expliquei, é para carregar recursos externos. Então, a gente vai ter aqui as imagens, né? Então, a gente cria nome para ela, tem imagem, image Tamires, image Genivan, e ela vai carregar a imagem que a gente abriu aqui. Então, a gente tem aqui e coloca carregar arquivo e sobre essas imagens. Então, a gente vai ter load image e o nome do arquivo que a gente subiu aqui. Logo em seguida, a gente vai ter o nosso jogo em si, que é feito através da função draw. A gente vai ter um background aí de um cinza, né, que é a cor de fundo que a gente quer para esse jogo. E logo em seguida a gente vai ter as condições, que é os elementos gráficos que vão estar presentes em cada uma das telas. Então, na tela 0, que é essa tela que está sendo exibida aqui para vocês, a gente vai ter a nossa primeira imagem, né? Então, a gente coloca image, que é a nossa tag, e a gente vai colocar o nome da tag que a gente deu aqui em cima, né? No caso, img. E logo em seguida os parâmetros de x e y, nesse caso eu quis que iniciasse justamente no ponto 0 de cada um deles, para que iniciasse junto com a tela. E aí os tamanhos que eu quero de 700 por 450 pixels, que é o tamanho de largura e altura respectivamente. E aí a gente vai ter um text size, que é o tamanho da fonte que a gente quer que o texto apareça, e o text style, que no caso está bold, que é tipo um negrito. Então o estilo da nossa fonte a gente mudou aqui para uma espécie de negrito, para deixar o texto mais destacado. Logo em seguida, a gente vai ter o botão iniciar, que é esse primeiro botão aqui, iniciar a experiência. Então, a gente vai colocar as coordenadas, né, desse retângulo aqui que a gente vai criar, para que ele possa mudar de cor, como vocês estão vendo, para o nosso usuário ter ciência que o mouse está sobre ele, para um efeito especial. Então, se a tela for igual a 0, que é essa tela aqui inicial, o mouse quando for o mouse X, né, que é a nossa coordenada X, for maior do que 200, porque quando eu boto aqui no início está 200, né, e for menor do que 400, e aí outra condição, que é o mouse X, Y, que ele for maior do que 100 e menor do que 200, 150, quer dizer. Ele vai apresentar, né, um preenchimento de cor DC, 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 que é um cinza bem clarinho mesmo, só para que possa destacar um pouco do branco e a gente ter a ciência aí dos outros, que é esse botão e não os outros. Então, logo em seguida, a gente tem a criação aí desse retângulo, que vai ser que vai estar a distância, né, de x de 200 e a distância de y de 100, né, que é a parte de cima. Então, x é 200, y 100. E o tamanho dele vai ser 200 de largura e 50 de altura, e esse 10 aqui do lado é para que ele possa ficar arredondado, né? Então, são 10 pixels de arredondamento. Então, a gente pode ver aqui que todas as medidas batem, né? O x e o y. O x aqui, ele tem que ser maior do que essa medida que foi dada, né? E aí, como ele tem 200 pixels de largura, a gente tem que x tem que ser menor que 400, porque 200 mais 200 dá 400, então ele pode ser até 400, então por isso que menor igual, maior igual. E aí a gente tem que y é 100, então tá aqui y igual a 100, maior igual a 100, e ele tem que ser menor, por quê? Porque aqui a gente tá dando uma altura de 50, então ele tem que ser menor ou igual a 150. Aqui a gente tem o fio 0, né, que é para a cor do texto iniciar a experiência seja exibida em preto. Então, a gente tem aqui um text, que é justamente para criar esse texto. Então, o primeiro parâmetro que a gente tem é o texto que a gente quer que apareça. E logo em seguida, os parâmetros de x e y, que é a distância das nossas coordenadas aqui.
para que ele fique mais centralizado. E logo em seguida é pintado novamente de branco para que o botão seja criado na cor branca e não fique tudo preto e o usuário enxergue perfeitamente. Logo em seguida a gente vai ter o botão instruções, então a gente vai ter aquela mesma condição para que quando o mouse esteja em cima, seja visualizado essa cor de cinza claro. Então a gente tem tela igual a 0, mouse maior que x, maior igual a x e mouse x menor ou igual a 400. Então a gente vai ter que todos os botões eles vão seguir esse mesmo x. Por quê? Porque são todos alinhados aqui desse lado e desse outro lado e eles possuem a mesma largura. Já a questão do y ela vai mudar, já que em relação ao eixo y ela tem uma distância. Então nesse caso y tem que ser maior ou igual a 200 e y menor ou igual a 250, já que a largura é 50. Então sempre vai somar. E aí o fill para que possa ser exibido esse cinza claro e o rect para criar o nosso retângulo, que vai ter como parâmetro x 200, y também vai ser 200, a largura 200, e aí a altura 50 e o 10 para arredondar. Aí logo em seguida o fill 0 de novo, para que o texto seja exibido na cor preta, e a gente vai ter o text, que vai criar o texto, né, que ser exibido, então a gente coloca entre parênteses, para que seja reconhecido mesmo como um texto, como um string, e aí a gente vai ter o texto desejado, no nosso caso instruções, e as medidas de x e de y. E logo em seguida fio 255 para que seja pintado novamente o retângulo de branco. E aí a gente vai ter o mesmo processo para o botão quem somos, né? E aí o que vai mudar aqui é o y, que vai ser maior ou igual a 300 e menor ou igual a 350. E aí o fio para pintar, né, da cor que a gente deseja. Aí cria o retângulo, né? Dessa vez a diferença é que o y vai ser 300 e o restante dos parâmetros continua o mesmo. E aí o fio 0, para que seja pintado de preto no nosso texto. E os parâmetros de x e de y. Eles sempre mudam porque, às vezes, por exemplo, a quantidade, né, de letras que tem faz com que esse bloco seja mais extenso. Aí tem que mudar um pouquinho os parâmetros. E logo em seguida a gente vai ter aí a nossa tela 1, como ela vai funcionar. Então, se a nossa tela for igual a 1, vai começar todo o nosso desenho. Então, a gente vai entrar aqui na nossa tela 1 para que a gente possa entender. Primeiro, né, a gente vai ter aí que o fio é 255, que é para quando a gente criar o nosso retângulo, ele seja criado na cor branca. Então, a gente tem logo em seguida o rect, que é para essa criação, e a gente vai ter que x vai ser 100, y 30, e o tamanho da nossa largura, né, vai ser 400 e a altura 80. Logo em seguida a gente tem o fio 0, que é para que o texto que seja exibido, ele seja exibido na cor preta. O text size, para ter o tamanho que a gente quer especificamente, que no caso eu escolhi o tamanho 15, e aí o text, para exibir. Se lembra lá da variável que a gente colocou no começo, meu texto? Então, essa variável ela armazenou as teclas que foram clicadas pelo usuário. Ela armazenou aquele texto e ele vai ser exibido aqui. Por isso que a gente criou aquela variável lá no começo. Então, a gente vai ter os mesmos parâmetros que os outros, de x, y, a largura e a altura. A gente também aqui vai ter o fio 255, para que seja pintado de branco novamente, e a gente crie outro botão, que no caso vai ser esse botão aqui de baixo, o botão voltar. Então, a gente vai ter um rect, para criar esse botão, né, esse retângulo que fica na parte de trás da letra, né, do nosso texto. Então, a gente vai ter que x é 500, y 415, a largura dele vai ser 90, a altura 25 e o 10 para arredondar as pontinhas, né? E aí a gente pinta o nosso texto novamente de preto, né, através do fio 0, o text size para a questão do tamanho da fonte, e o text com o nosso texto que a gente deseja e os parâmetros de x e de y para que ele possa ficar centralizado e no local desejado. Logo em seguida, a gente vai ter a criação dos botões. Se lembra lá no começo que eu criei uma função chamada drawButton? Então, agora a gente vai utilizar ela. Então, a gente criou lá embaixo e a gente está chamando ela aqui. Se lembra que os parâmetros que a gente criou aqui é de x, y e lapão.
Então, o x é o nosso parâmetro que a gente tem aqui, né? Que é a distância da esquerda, do canto esquerdo, né? Para o direito, é a distância que a gente quer ali. Então, a gente vai ter o y também, que é a distância do superior para baixo. E, logo em seguida, o texto que a gente quer, que é o label. Então, todos os nossos botões vão ter isso. Então, a gente vai chamar essa função e colocar esses parâmetros que a gente exigiu que ele tivesse. E, para que ele possa executar, né, todo o processo, então, eu expliquei aqui a vocês que ele fazia a cor, criava o botão, né, o retângulo, e colocava o texto que a gente desejava. Então, aqui ele vai fazer essa mesma função, para que não fique algo desgastante, né, da gente chamar ali para criar o botão. Todos os botões são parametrizados, são todos iguais, então não tem para que a gente ficar digitando um por um. Então, a gente cria uma função para que fique mais fácil. Então, aqui a gente chamou todas as funções para que cada um desses botãozinhos e são igual ao que a gente tem aqui no teclado de um notebook, de um computador. Então, tá na mesma ordem. E tá aqui os parâmetros de x, y e o caractere que a gente quer, o algoritmo que a gente quer, que é o label. Então, tá tudo aqui separadozinho. E essa é a nossa página 1. E aqui o botão voltar, a gente inicia aqui novamente. Se a tela ela for igual a 0, ou igual a 2, a gente vai ter que... O nosso fio, ele tem que ser branco, né? Pra gente criar essa caixa de texto aí. Essa caixa pra gente colocar o texto, né? O retângulo, seja branco. E logo em seguida o rect, que é pra a função da gente criar. Então, ela vai estar aí a distância de x de 40, de y 70, e a largura dela vai ser 520 pela altura de 300 e o 10, que é para arredondar a pontinha. Aí a gente vai ter o tamanho do texto de 30, né, através do text size, e logo em seguida a gente chama o fio 0 para que seja pintado de preto e o nosso texto seja exibido. Aí a gente vai ter o text instruções, que é esse texto aqui maior, e vai colocar a posição dele de x e de y, para que ele fique aí na parte superior e centralizadozinho. Logo em seguida, a gente coloca esse text size 15, para que esse texto aqui que vai ser exibido dentro desse retângulo, ele seja num tamanho menor do que o título da nossa página. Então, a gente tem o text com as informações do ano, que o objetivo, né? O ano que esses alunos devem estar, para que possam utilizar. Então, o objetivo é que esses alunos estejam nos anos finais do ensino fundamental ou no ensino médio. E aí, a gente vai ter também a matéria, que vai ser informática, né, que é em relação a mexer no computador. E aqui a gente criou um text maior, se lembrar sempre do x e do y, para que seja tudo no local que você deseja, senão vai ficar tudo bagunçado. E aqui tem a informação, né, que pesquisas e artigos mostram a grande realidade do acesso à informática aos alunos de escolas públicas. Muitos deles nunca sequer tiveram contato com algum computador. Diante disso, o objetivo do nosso jogo é proporcionar aos usuários um maior conhecimento sobre as teclas de um dispositivo e fornecer uma maior relação entre os dois. Então, aqui são instruções, né, que deve ser seguida e um pouquinho sobre o jogo. E logo em seguida a gente tem o fio 255 para que esse retângulo ele possa voltar, né, para o branco e não interferir em nada. E aí a gente tem a criação do rect aqui embaixo, né, do retângulo. Então, a gente tem aqui que x é 500, y 415, a sua largura 90, 25 de altura e 10 para arredondar, e fio 0, né, para que o texto ele possa aparecer aí na cor preta. Então, a gente tem o text aí voltar e os parâmetros de x e de y para que ele possa ficar centralizado no botão. E agora, logo em seguida, a gente vai ter a tela 3. Então, a gente tem uma condição, se a tela for igual a 3, a gente vai ter aí a criação de dois retângulos, né, para separar-se melhor e criar algo mais visual. Então, 2 retângulos que vai ter os parâmetros x, y, a sua largura, altura e 10 para arredondar as pontinhas, né. Eu gosto desse arredondamento aí, porque fica mais bonitinho, é um charme, assim, que você dá pro seu jogo. Então, aqui cada um vai ter seus parâmetros e eles têm o mesmo tamanho. Então, vai ter a mesma
largura e a mesma altura. E aí a gente vai carregar as imagens que a gente colocou lá em cima, né? Então a gente vai ter aqui a imagem Tamires e vai colocar os parâmetros que a gente quer de x e de y e o tamanho que ela vai ter nessa página. Então no caso ela vai ter 120 de largura e 150 de altura. Então a gente sempre tem que chamar o image para que possa botar o nome da imagem que a gente criou lá em cima, né? Porque a gente fez o carregamento daquela imagem e deu um nome a ela. Então aqui a gente chama ela a função para que seja exibido. Senão se você não chamar a função, ela não realiza o seu papel de função. Aí a gente vai ter um text size para que seja criado esse nome aqui de cima, né? Então é um texto maior. Então ele vai tendo aí no valor de 30. E aí fio 0 para que seja exibido na cor 0. Então aí tem um text quem somos e os parâmetros de x e de y, que x é 215 e y 40. E aí a gente vai ter a mudança do tamanho do texto, que vai ser para 20, e vai exibir aí o texto com o nome de cada um dos autores. E a posição de x e de y para que esteja tudo posicionado no canto certo. E logo em seguida o fio 255 para que seja criado o retângulo aqui de voltar na cor branca. Então vai ter as medidas de x, y, a largura de 90, a altura de 25 e esse arredondamentozinho das bordas. E o text size 15 e o fio 0 para que o texto que tenha dentro desse retângulo aqui embaixo, ele seja exibido na cor preta e no tamanho 15. Então a gente tem um text aqui voltar, que é para exibir esse texto, e os parâmetros de x e de y para posicionar no canto certo. Esse text mouse x mais os parênteses com um espaçozinho, mouse y 10, 15, é para que a gente possa ver aqui esses numerozinhos que estão aqui em cima, que é onde o nosso mouse está, as coordenadas. E aí ela vai estar aqui a distância de x de 10 e de 15, para que a gente possa visualizar ela certinho, onde o nosso mouse está. Geralmente não fica no jogo, mas aqui eu só deixei para que a gente possa ver e conferir pelo mouse click se está tudo certinho e mostrar para vocês como funciona quando a gente coloca esses parâmetros. A function draw button eu já expliquei a vocês e agora eu vou explicar a vocês a função mouse click. Para que serve essa função, né? Essa função ela é basicamente para quando eu clicar com o meu mouse, ele muda de tela. Então ela vai servir para isso. Então a gente tem a nossa primeira função aqui é para que quando eu estiver aqui nessa tela 0 e o meu mouse estiver nas coordenadas de x maior ou igual a 200, menor ou igual a 400 e y maior ou igual a 100 e menor ou igual a 150, ele venha para a tela 1. Então a gente entra para essa tela. Minha próxima condição, o x, ele vai continuar do mesmo jeito, porque como eu disse a vocês, o meu posicionamento aqui é o mesmo e daqui também, já que os botões possuem a mesma largura e iniciam no mesmo ponto. Então x para todos eles vai ser igual. Esse de mudança de tela quando está na tela 0. Esse outro aqui é outro botão, então eu explico mais à frente. O que vai mudar é o y de cada um deles, porque cada um está numa parte. Então, nesse segundo botão, para mudar para a tela 2, o y ele tem que ser maior ou igual a 200, menor ou igual a 250, já que a altura dele é 50, então vai somar 50 ao início desse y. E para mudar para a tela 3, o y, né, vai ser maior ou igual a 300 e menor ou igual a 350. Então, essa função aqui, ela é criada para que quando eu pressione o meu mouse, se tiver qualquer outro lugar, ele não vai mudar de tela, porque eu coloquei as coordenadas de x e de y exatamente para que ele possa mudar de tela. Então, se ela estiver dentro dessas coordenadas, ela vai ser transferida para a tela 1. Se eu tiver na coordenada que atenda a essa segunda questão aqui, esse segundo if, então ele vai mudar para a tela 2. E a terceira condição, né, aqui que a gente tem, respeitando essas coordenadas, ela vai mudar para a tela 3. A nossa outra coordenada é que se o x ele for maior do que 500, maior ou igual que 500,
e x menor ou igual a 590 e y maior ou igual a 415 e menor ou igual a 450, a gente volta à tela 0. Então, o que é esse botão? É esse botãozinho aqui de voltar, gente. Então, quando eu estiver respeitando essas coordenadas, ó, a gente pode verificar. Aqui do x, a gente tem que é maior ou igual a 500. E tá ali, 500. Como ela tem 90 de largura, menor ou igual a 590. E o do y é o mesmo. 415 aqui em cima e 440 aqui embaixo. Então, quando ele estiver nessa posição, a gente vai voltar à tela 0. Então, pode estar em qualquer tela, eu posso voltar para a tela 0 e vai ter essa troca de tela. Então, essa função vai servir para isso, para que o meu mouse seja capaz de trocar qualquer tela que eu tiver. Se eu tiver na tela 0, eu posso ir para a tela 1, 2 ou 3. E se eu tiver em qualquer uma delas, eu tenho como voltar ao menu. A nossa próxima função vai ser a keypressed, que é a função do teclado. Então, ela vai ser acionada quando eu apertar uma tecla. Então, quando eu estiver na tela 1, o meu texto, né, ele vai ser o meu texto que eu criei aqui no começo, essa variável, que no caso está vazio, mais a chave. A chave é as teclas que eu crio. Então, se eu apertar no G, vai aparecer um G. Então, é para que meu texto ele seja atualizado. A minha variável, ela capite isso. E seja exibido na minha tela 1. Então, pessoal, o meu código é esse. Espero que vocês tenham gostado desse joguinho interativo, né? A gente pode testar aqui, ó. E vai aparecer o texto normalmente, e quando a gente voltar, ele sai, porque ele está preso aí na tela 1. Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido direitinho. Muito obrigada pela atenção. E até a próxima. Até a próxima vai ter continuidade desse projeto aí e das outras fases.